Oi, gente, eu sou Alessandra Giordano. Quero contar uma história para vocês hoje que eu adaptei. Ouvi algumas histórias do Dan Yashinsky, que é um contador de histórias do Canadá, que por ocasião da Boca do Céu está no Brasil e nos conta lindas histórias. Essa história que eu adaptei, ela já existe. O nome dela é A Princesa e o Czar. E eu fiz algumas alterações, porque vocês sabem, quem conta um conto aumenta um ponto. Então essa história é assim. Era uma vez, há muitos e muitos anos atrás, um czar que governava o seu reinado com muita sabedoria. Por isso, ele era um homem muito amado pelo seu povo. Esse czar já era muito velhinho. Então, ele percebeu que a morte estava se aproximando. Assim, ele reuniu a sua corte e orientou-a que quando ele morresse, o seu falcão haveria de sobrevoar 3 dias e 3 noites ininterruptamente. O falcão não pararia nem para comer e nem para beber. E ao cabo do terceiro dia, o falcão de lá de cima apontaria quem seria o sucessor do czar, porque ele não tinha sucessores. Então, aconteceu que o soberano faleceu e realmente o seu falcão sobrevoou longamente todo o seu reinado. E, no final do terceiro dia, realmente ele apontou um pastor humilde, ainda muito jovem, que tinha apenas o seu cajado para tocar as suas ovelhas e as suas cabras. Esse rapaz foi trazido à corte, mas a corte resistiu, porque afinal de contas era um plebeu, nada sabia da nobreza. Mas, como seu amado soberano havia determinado que o seu falcão escolheria o seu sucessor, a corte o aceitou e o ensinou muitas coisas. O tempo passou e chegou a época desse czar casar-se. Em sendo ele um czar, claro que não poderia casar-se com qualquer uma. Assim, a corte lançou um desafio, dizendo que todas as princesas e todas as nobres daquele reinado e também de outros reinados poderiam participar. Elas deveriam responder a 3 perguntas que era como se fossem enigmas. E se uma delas acertasse essas 3 perguntas, casar-se-ia com o czar imediatamente. Acontece que para estas 3 perguntas havia uma única resposta. A candidata haveria de oferecer uma única resposta para os 3 enigmas. E no dia marcado, todas as princesas, as duquesas, as condessas estavam todas presentes naquele imenso salão ricamente decorado. A corte posta no seu lugar quando foi anunciada a primeira pergunta: o que é maior do que Deus e o que é pior do que o diabo? E todas as moças fizeram aquelas caras de interrogação. Nossa, o que será que é maior que Deus e pior que o diabo? Não sabiam dizer. Então a corte imediatamente fez a segunda pergunta e ainda pediu que todas as princesas prestassem atenção. O que é que os mortos comem e se os vivos comerem, eles morrem? Novamente, toda aquela nobreza interessada na mão do czar ficou com cara de interrogação, não sabia o que dizer. Então, a terceira pergunta foi lançada: o que os pobres têm de montão e os ricos nada querem? Mais uma vez, isso parecia de fato um enigma muito difícil. Elas se conversaram entre elas, pensaram, repensaram, mas naquele dia não conseguiram dar nenhuma resposta. A corte, então, decidiu adiar esse procedimento e deu a todas as moças 3 dias. E essa notícia, obviamente, se espalhou por todos os reinados.
Elas perguntavam para as pessoas mais velhas, para os anciãos, para um monte de gente e ninguém sabia dizer qual era uma única resposta para essas 3 perguntas. Bem, isso se espalhou até que chegou numa pobre camponesa, numa menina humilde que vivia com a lida na terra. Ela plantava, ela colhia, ela conversava com os pássaros. Dizem até que ela sabia a linguagem dos pássaros. Ela plantava o seu alimento, colhia o seu alimento, tinha uma estreiteza enorme com a lua, sabia todos os ciclos da lua. Então, ela vivia muito integrada ali com a natureza e muito distante da corte. Nada ela sabia da corte, a não ser que existia uma corte e que a fama do czar era muito boa. Bem, então, quando essa notícia chegou aos ouvidos desta moça, desta jovem plebeia, ela pensou nas 3 perguntas e não demorou muito para refletir o que era maior do que Deus e o que era pior do que o diabo. Ela sabia a resposta. Ela sabia também o que os mortos comiam, mas se os vivos comessem, eles morreriam. Ela sabia essa resposta e sabia também o que os pobres têm de montão e que os ricos não querem. Ela sabia essas 3 respostas. E então, mesmo humilde, mesmo pobrezinha, mal vestida, ela pensou: bem, se é esse o destino, eu também tentarei a minha sorte. E ela se arrumou da melhor forma que pôde e foi para o palácio. E lá encontrou as nobres condessas, as princesas, as duquesas, mas também tinham algumas moças que eram plebeias e que queriam também tentar a sua sorte. Bom, a corte foi posta, aquele salão enorme, belíssimamente decorado, não é? Abriu-se as portas e todas aquelas moças jovens e bonitas, todas lindas, entraram no salão. E a corte, então, através do seu porta-voz, se pronunciou: ouçam todas e dê-nos uma única resposta para as 3 perguntas: o que é maior do que Deus e o que é pior do que o diabo? O que os mortos comem e se os vivos comerem, morrerão? O que os pobres têm de montão e os ricos não querem? Então, uma olhava para a outra e arriscava uma pergunta, uma resposta, e arriscava outra resposta, e ficou um certo burburinho, até que o representante da corte bateu o cajado e pediu silêncio. Quando ele pediu silêncio, todas as vozes femininas se calaram e, humildemente, a voz daquela plebeia se manifestou e disse, numa enorme reverência: Majestade, eu sei a resposta. E todos da corte olharam para ela com aquele olhar que era julgador e pensavam: nossa, mas uma plebeia tão mal vestida, como pode saber? Como pode saber? E então ela insistiu e pediu: posso dizer, Majestade? O czar, que olhou bem para ela e não prestou muita atenção, mas, como a ordem era que todas poderiam participar, ele aceitou. E ele perguntou a ela: então diga-me a resposta. E ela diz: Majestade, para a vossa primeira pergunta, o que é maior do que Deus? Nada, nada neste mundo é maior do que Deus. E o que é pior do que o diabo? Majestade, nada é pior do que o diabo. Essa é a resposta: nada. Todos da corte ficaram impressionados, inspiraram profundamente e acharam que era apenas um palpite de sorte daquela plebeia. E então
fizeram a segunda pergunta e nem precisaram terminar a segunda pergunta, e a jovem plebeia, com muita calma, respondeu: Majestade, os mortos nada comem, nada os mortos comem. E se os vivos nada comerem, certamente morrerão. Então a resposta para a vossa segunda pergunta é nada. Nada